Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos! O vídeo de hoje é um formato um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados aqui no canal. Eu vou contar como eu fiz esse vestido de madrinha, meio que nos 45 do segundo tempo, que ficou lindo e que tem uma construção super simples. Então, se vocês se animarem em fazer um vestido de festa, esse é um modelo bem interessante. Eu não vou mostrar o passo a passo da montagem, porque infelizmente eu não gravei, porque eu acabei fazendo ele meio que na correria. Mas eu vou explicar como eu fiz a construção, os materiais, os pontos importantes e tudo mais. Queridos, eu quero avisar vocês que pode ser que vocês escutem um barulho de obra e um barulho de gato ao fundo desse vídeo, porque tá tendo uma obra há um bom tempo aqui na minha rua, então eu não posso esperar a obra acabar para gravar os vídeos. Então eu peço desculpas desde já se vocês ouvirem uma furadeira, uma britadeira, uma serra. Eu espero que vocês relevem e que vocês gostem do conteúdo mesmo assim. Bom, para começar, eu fui chamada para ser madrinha da Karine e do Dudu com antecedência, mas como o casamento era no final do ano e geralmente nessa época eu tenho muito trabalho, eu acabei me enrolando e só consegui parar para fazer o vestido faltando aí uns 10 dias para o casamento. E até aí tudo bem, eu já tinha o modelo em mente. Eu imaginava um vestido com uma saia godê, um decote V, uma manga sino. Também queria um decote maneiro nas costas e já estava assim tudo meio esquematizado na cabeça. Porém, deu tudo errado. Tudo, na verdade não. Mas a parte de cima não estava ficando como eu queria, principalmente nas costas, porque eu não conseguia me auto-alfinetar para acertar o desenho que eu queria para o decote das costas. E aí, faltando uns 3 dias para eu viajar para o casamento, que na verdade não era aqui no Rio, era em outro estado, eu ainda não tinha o vestido e eu era madrinha. E, gente, eu não tinha um plano B. O vestido ia ter que sair. Eu acho legal falar isso porque as pessoas têm uma ilusão de que todas as roupas precisam dar certo de primeira e não é bem assim. Nem tudo funciona exatamente como a gente imaginou e o legal é que a gente olhe para essa questão que não deu certo com um olhar de solução. E foi o que eu pensei. Como eu posso simplificar esse vestido para fazer ele mais rápido? Eu não podia também perder a visão de que tinha que ser um vestido para um casamento, então ele tinha que ter um visual mais arrumado. E aí eu me lembrei de um vestido que muita gente conhece como vestido infinito ou multiformas, que é um modelo que possibilita várias amarrações diferentes e que tem uma modelagem bem simples. Geralmente esse vestido é feito de um tecido que estica para acomodar melhor no corpo, mas eu resolvi fazer no crepe porque eu já tinha comprado. Então eu imaginei o vestido assim. Na parte de baixo eu mantive a ideia de fazer a saia godê com um franzido na cintura para dar mais volume, porque o tecido é fininho, então o franzido não ia ficar exagerado. E nessa saia eu pensei em colocar um cos reto. Na parte de cima eu pensei em fazer 2 tiras bem compridas, com um franzido abaixo do seio, para que ele vestisse bem no volume do peito. E como essa tira ia ser bem comprida, eu podia amarrar como eu quisesse, tipo as gregas, sabe? A ideia era fazer uma frente única para trançar no corpo, mas eu podia ter feito algo só para amarrar no pescoço, por exemplo. Então, na verdade, a parte de cima é feita de 2 retângulos de 30 centímetros de largura por 2,10 metros de comprimento, sendo que em um dos lados da largura eu franzi para costurar com o cos da saia. E bem no centro da frente eu transpassei um pouquinho essas 2 tiras, porque eu não queria que ficasse com um decote muito aberto. Então, as partes desse vestido foram a saia godê, frente e costas, um cos reto com a medida da minha cintura total por 4 centímetros de largura e 2 tiras de 30 centímetros por 2,10 metros de comprimento para a parte de cima. Atrás, eu fiz ele assim. Eu coloquei ele com uma fivela. Essa fivela eu paguei uns R$5, super baratinha, mas ela é opcional, vocês podem trançar, vocês podem torcer, enfim, vocês usam a imaginação. Eu usei a fivela porque eu queria que ficasse com um ar um pouquinho mais sofisticado. E aqui é a faixa que eu torci na frente e amarrei. Eu vou soltar ela aqui para vocês olharem. Aqui, ó, a fivela, bem simples. O vestido, ó, é uma tira reta mesmo, não tem nenhum grande mistério de modelagem.
Fica bonito o visual, mas na verdade, ó, a modelagem é super simples. Aqui é o forro. Aqui embaixo do seio eu franzi para costurar, para acomodar melhor o volume aqui do peito. Então, antes de costurar com o cos, eu franzi essa parte de baixo. Aqui na frente eu também transpassei uma parte, as duas tiras, ó, porque eu não queria que ficasse um decote muito aberto. Então eu vim e coloquei as duas partes uma um pouquinho em cima da outra. O cos reto não tem nenhum mistério, é só uma tira reta com a medida da cintura total pela largura. Eu quis a largura de 4 centímetros, que eu acho que fica bonito, mas vocês podem usar a largura que vocês quiserem. Aqui no final, ó, da faixa, eu fiz uma ponta. Porque o que aconteceu? Faltou tecido para a faixa. Eu cortei a tira, essa aqui do corpo, na largura do tecido e o tecido tem 1,40. Foi pouco, porque o tecido, a faixa, desculpa, tem que ter 2,10 de comprimento para que ela conseguisse trançar e amarrar atrás. Então só a largura do tecido não foi suficiente. Como eu tava com o tecido contadinho, porque eu já tinha errado uma parte, sobrou só esse pedaço aqui, uma tira, para eu poder emendar, que foi o que eu fiz. Se vocês notarem, essa parte aqui que eu emendei, ela é mais fina, ó. Ela não tem 30 centímetros de largura, ela tem 15. Então, para ela juntar com a parte de cima, eu fiz uma prega aqui, ó, para ela acomodar. Então, a parte de cima tem 30, eu fiz uma prega para encaixar com a parte menor, que eu precisei emendar por questão de falta de tecido. Mas eu só faltou tecido porque eu errei a primeira parte. A primeira parte que eu fiz e que não deu certo, ocupou um tecido que se eu tivesse aqui, eu teria tido tecido suficiente. Enfim, e a parte de baixo é godê, tá? Então é uma saia godê. O forro da parte de cima eu fiz de viscose, eu não fiz com tecido sintético, a parte de fora é de tecido sintético. A parte de dentro eu fiz de viscose porque eu gosto mais de tecidos de base natural para forro. Na parte de cima o forro é exatamente igual, eu não cortei ele nem menor, nem mais curto, nada, exatamente igual. Já no forro da saia eu cortei ele menor, mais curto, então aqui ó, esse é o forro da saia. Eu não franzi aqui na cintura, então eu cortei o forro godê como a parte de fora, mas sem o franzido, então não tem franzido na cintura. E como eu não precisava que ele fosse longo, eu cortei ele mais curto. Então o forro da saia, ele não tem o franzido e é um pouco mais curto. Mas essa é a única diferença, porque na parte de cima eu cortei exatamente igual. Eu também coloquei um forro no cos, então a parte de dentro é feita também de forro, porque é mais gostoso o contato com a pele, a viscose, do que esse tecido que é um tecido sintético. Aqui na lateral eu coloquei um zíper invisível, então ele vem até que assim, é um zíper invisível de 20 centímetros. Funcionou essa medida porque a saia é toda solta, então 20 centímetros foi suficiente, porque eu só queria abrir mesmo, era aqui a região da cintura. E aí, aqui atrás, ó, vocês podem fazer como vocês quiserem. Aqui vocês podem trançar, vocês podem colocar uma fivela. Na frente, quem quiser pode fazer assim com a manga um pouquinho mais solta. Vocês também podem colocar todo para o mesmo lado. Enfim, vocês podem usar a imaginação e fazer diversos modelos diferentes. Com uma modelagem super simples, vocês viram que na verdade não tem nenhum grande mistério, não tem nenhuma modelagem muito difícil, nada disso. Ó, aqui na frente eu trancei, né, eu torci, mas vocês podem simplesmente transpassar. Enfim, aí é com vocês. Para esse vestido eu cortei todas as partes direto no tecido. Isso porque a parte de cima são 2 retângulos e o cos também é um retângulo, então eu não precisava fazer molde para isso. A parte de baixo, como é um godê, eu vou cortar direto no tecido também porque é bem simples. E eu vou mostrar para vocês como foi que eu cortei direto no tecido para que vocês possam reproduzir aí na casa de vocês. Lembrando que eu vou fazer num tamanho miniatura para caber todo na tela do vídeo, mas vocês imaginem que esse tecido é do tamanho real. No meu caso, eu cortei ele no chão, porque ele era muito grande. Então, talvez vocês precisem fazer isso também.
Então imaginem que daqui para cá eu tenho a largura do meu tecido, que geralmente é 1,40, e daqui para cá eu tenho o comprimento total. Então eu vou começar dobrando o meu tecido assim, na diagonal. Dei umas batidinhas aqui para ele se ajeitar, evitem passar a mão assim, então só coloca a mão assim, dá umas batidinhas para ele se ajeitar. E aí daqui para cá eu vou marcar o comprimento total da peça. No meu caso foi 98, mas aqui eu vou usar uma medida fictícia. Lembrando de descontar a orelha. Aqui vai ter a orelha, vocês descontam a orelha. Então daqui para cá eu marco o comprimento. Vou usar aqui um comprimento de mentirinha. Então esse é o comprimento da minha peça e agora eu vou medir quanto tem daqui até a ponta do tecido. E aí eu vou colocando sempre essa mesma medida em tudo aqui para desenhar a curva da cintura. Então, ó, vem aqui e vai colocando sempre a mesma medida. E aí eu vou ligar esses pontos todos aqui. Essa aqui é a medida da minha cintura. E agora eu vou marcar o comprimento, que vai ser sempre o mesmo que eu já defini aqui no início. Então, vem aqui, marca sempre o mesmo comprimento. E aí eu vou ligar esses pontos todos aqui para desenhar a barra da saia. E aí eu vou cortar aqui e vou cortar aqui. Muito importante, essa medida aqui tem que ter no mínimo 1/4 da medida da cintura, porque essa parte aqui é só uma parte, é só a frente. Eu vou ter também as costas que eu vou cortar igual. Então, como ele tá na dobra do tecido, quando eu cortar, eu vou ter toda a medida de cintura da frente. No meu caso, como eu queria franzido, eu não me preocupei que essa parte ficasse maior. Mas dependendo do tamanho e do comprimento da peça, pode ser que vocês não coloquem franzido, porque não tem tecido suficiente, ou que vocês não tenham nem a medida de 1/4 da cintura, principalmente quando são tamanhos maiores. E aí vocês têm que cortar de uma outra forma, não pode ser cortado desse jeito, tá? Imagina se minha saia fosse um pouquinho mais curta, fosse aqui assim, por exemplo, eu conseguiria desenhar uma curva de cintura maior. Então, nesse caso, o comprimento é um grande impeditivo de fazer uma saia franzida, ou com mais franzido, ou com menos franzido, ou sem nenhum franzido, tá? Então, a regra é sempre média aqui, tem que ter pelo menos 1/4 da medida da cintura. E aí, se vocês quiserem franzido, tem que ter mais que 1/4 da medida da cintura. Na minha peça, eu não me preocupei em colocar tanto a mais, tantos centímetros a mais para franzir. Eu assumi que o que sobrasse era o que eu ia franzir. E funcionou, ficou bonito, mas lembra que o meu vestido é tamanho P. Em outros tamanhos, isso pode ser um pouquinho diferente. Outra coisa importante é lembrar de deixar o godê descansando pendurado pelo menos um dia, porque o godê tem essa tendência de crescer em alguns pontos e deixar a peça com umas pontas na barra. No meu caso, eu montei o vestido todo e deixei ele pendurado para no dia seguinte cortar a bainha onde ela cresceu e assim o vestido não ficou com pontas. Todo godê cresce em alguma parte, independente do tecido que vocês escolherem, mas nos tecidos finos ele cresce mais. Então, nunca esqueçam de deixar ele pendurado antes de costurar a bainha. Os tecidos que eu usei para fazer essa peça foram o crepe para a parte de fora e a viscose para o forro. Esse crepe que eu escolhi tem um caimento mais pesado e escorregadio, então eu já aviso que ele não é o tecido mais fácil do mundo de cortar e costurar. No forro eu escolhi a viscose, porque como eu comentei, eu gosto de tecidos de base natural para o forro, pela questão do contato com a pele, que é mais confortável que os sintéticos, pelo menos para mim. No total, eu gastei 5 metros de crepe e 3 metros da viscose. Eu também usei uma entretela de malha no cos, inclusive já tem vídeo aqui no canal falando sobre os tipos de entretela, e um zíper invisível de 20 centímetros que eu costurei na lateral. Também já tem vídeo aqui no canal ensinando a costurar zíper invisível. Para finalizar, eu queria comentar algumas coisas sobre esse vestido e o processo de montagem dele. Número 1, tirem um tempinho para costurar
esse vestido e qualquer peça. Evitem costurar na correria porque vocês acabam se estressando e eu juro que eu falo isso de coração. 2. Lavem os tecidos antes de costurar, ainda mais porque é uma peça que vocês vão usar mais de uma vez. Vale lembrar que isso não é só para vestidos de festa, mas para qualquer roupa do dia a dia. 3. Quando o vestido ficou pronto, eu achei que ele ficou um pouquinho grande na cintura. Então atrás eu tive que fazer uma prega, porque eu não ia desmanchar ele todo para diminuir. Porém, no dia da festa, eu tomei um monte de champanhe, de vinho, comi bolo, e aí ele ficou um pouco apertado. Então, se eu fosse fazer ele novamente, eu faria algo ajustável, com ilhós, botão, amarração. Lembrem que usar um vestido lindo é uma delícia, mas a roupa não é só para dar close, ela tem que ser confortável para a gente aproveitar o evento. Queridos, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo tenha clareado um pouquinho para quem tá aí a fim de fazer um vestido para um evento importante. E aproveitem e se inscrevam aqui no canal, que aí o YouTube avisa vocês sempre que tiver vídeo novo. Muito obrigada pela companhia até aqui e a gente se encontra no próximo vídeo.